Fala pessoal, tranquilo? Fazendo uma atualização do nosso projeto aqui, ele não parou, ficou uma semana sem devlog, né? A coisa apurou um pouco aqui, mas nós temos atualizações sim. Então, eu trabalhei em alguns aspectos mais relacionados à interface, mais para organizar as coisas aqui, tá? Então, o projeto ele começou com aquela ideia de ter uma camada React por cima do WebGL, né? Então, a ideia funcionou interessante, ficou legal, né? Só que eu fui colocando coisas ali dentro sem muito planejamento e acabou que ficou difícil de manter. E, sinceramente, eu não gostei muito desse CSS que eu tinha feito inicialmente, né? Então, eu passei a mexer tanto no CSS, atualizando, mudando algumas classes ali, como também na organização dos componentes aqui, né? Porque, sinceramente, da forma como eu comecei ele, eu trouxe uma herança lá do React Native, né? Então, lá no mobile a gente faz a definição de estilos através de objetos JavaScript, né? E usa eles na tag style, né? Então, não importamos CSS propriamente dito, né? Então, ele é uma interpretação diferente, né? E isso se mostrou uma herança ruim, na minha opinião, né? Porque as coisas começaram a ficar difíceis de gerenciar, né? Por exemplo, eu olho aqui no HTML, tem uma tag style, display flex, é difícil da gente entender o que realmente é aquilo. Então ele não ficou muito semântico para o programador, né? Para quem está vendo aqui, tanto faz, né? O que muda é o CSS efetivamente que você está fazendo, né? A estilização. Mas aqui, em termos de programação, ele fica um código difícil de manter, né? Então eu já optei por derrubar esse conceito de objetos que representam estilos, né? Então isso lá no mobile funciona bem, né? Porque nós temos componentes, telas mais reduzidas e componentes bem específicos, né? Nós não temos coisas muito grandes e reaproveitadas, né? Por exemplo, aqui na tela, né? Muitos componentes e tal. Então, lá você não faz um debug por elementos também, né? É bem diferente a forma como ele trabalha lá, né? Então, acabou que aqui na web virou uma herança ruim, né? Funciona, mas não é o ideal, né? Então, o que eu resolvi fazer? Atualizar essa parte do CSS mesmo, né? Então, eu mexi tanto na parte gráfica, vocês vão ver que a nova versão dele aqui tem alguns efeitos a mais, já tem os cantos arredondados, então eu mudei o CSS, eu mudei o estilo definitivamente, né? Eu fui optando por trocar as coisas ali até chegar num ponto que me agradasse, né? Então não usei nenhuma biblioteca de terceiros, porque eu não queria carregar o projeto com mais dependências, né? E são coisas simples, né? São botões, sliders ali que são relativamente simples de serem feitos lá no CSS, né? Então optei também por mudar, fazer uma nomenclatura de classes mais legível, né? Isso ficou bem interessante. Então, por exemplo, aqui na toolbar nós temos o container principal, aí nós temos o container das abas aqui em cima, aqui embaixo nós temos, eu defini algumas classes ali para blocos, vertical, horizontal, tudo baseado no Flex, né, que já é uma especificação mais moderna, né? Então eu criei algumas classes ali para facilitar um pouco a vida, separador e tal, grid, e, enfim, configurei elas e só utilizei em toda a interface. Então, por exemplo, aqui na parte da toolbar, ela é inteira construída com essas classes. É muito mais fácil de entender do que essas tags de style aqui, né? Isso aqui é simplesmente horrível, né? De você olhar aqui e saber o que é o que, né? Aqui já não, né? Fica bem mais legível. Eu sei que tem um grid, que tem um separador, né? Ficou bem mais interessante e fácil de dar manutenção no futuro, né? Se eu quiser só colocar um botão a mais ali, eu sei exatamente onde colocar ele, né? Então, além disso, pessoal, eu me apropriando do próprio CSS ali, né? Que agora nós temos arquivos CSS mesmo que são importados, né? Não mais aqueles objetos, né? Então ficou muito mais fácil de trabalhar, né? As tags são as comuns do CSS, né? A gente não precisa mais ficar convertendo atributos igual lá no React Native, né? Então aqui já é o CSS inteiro com todas as funcionalidades que um browser suporta, né? Então eu já comecei a implementar aqui a parte do over aqui, né? Já tem um efeitinho, tem algumas coisas que tem umas animações, né? Umas transições e tal, né? Então ele ficou bem mais interessante na minha opinião, tá? E o que mais que ficou legal aqui que eu queria mostrar dessa parte?
eu não mudei muitos componentes, né? Não mudei a estética deles tanto, né? Só que eu fiz uma reorganização aqui dentro, né? Então eu criei componentes, né? A partir de algumas coisas que elas apareciam muito na interface, que elas tinham uma repetição. Então eu criei alguns componentes, por exemplo, labeled checkbox, né? Que é um checkbox com uma label, um input float com uma label, o range, o select, né? Então são coisas que eu criei aqui como componentes do React, né? Prontos para serem aplicados lá na interface. Então, em consequência disso, os nossos painéis aqui eles ficaram muito mais simples, né? Eles têm agora componentes que a gente utiliza e só invoca eles lá de outro arquivo, né? Então não fica tão grande assim o arquivo dos painéis aqui, né? Então ele ficou também mais fácil de manter, né? Um labeled range aqui, né? Eu já sei exatamente o que ele é, o que ele faz, para quais variáveis ele está modificando, né? Enfim, eu não vou me estender aqui na parte do React, né? Mas temos CSS específicos para cada componente, né? Coisas que você usa só naquele componente, então eu priorizei deixar elas isoladas, né? Dentro da pasta do componente, né? Enfim, e coisas que são globais eu coloquei no editor global aqui, né? Então aqui a gente tem algumas configurações. E uma coisa bem interessante que antes era tratado via JavaScript, que eram os temas, né? Que nós tínhamos na versão antiga a opção de mudar de tema, né? Tinha que salvar aqui, recarregar, aí ele mudava aquele objeto colors lá, como eu expliquei em alguns vídeos atrás, né? Então ele mudava as cores ali e passava tudo via JavaScript, né? Agora, pessoal, eu estou usando variáveis do JavaScript mesmo, né? O próprio var aqui, né? Então é tudo dentro da parte de estilização. Então a lógica por trás dos componentes tanto faz, ela nem precisa saber que cores são essas, né? Essas cores são definidas lá via CSS mesmo, né? São variáveis do CSS. Então, inclusive, quando você muda o tema aqui, eu já tenho um preview instantâneo, porque ele sobrescreve as minhas tags ali. E claro, para ter efeito, eu preciso salvar e recarregar a página, né? Que aí toda a minha interface vem com essas novas cores, né? Mas enfim, para testar aqui tudo ficou bem mais fácil, né? E os componentes, eles não precisam mais ter preocupações com que cor vai ser um elemento ou que cor vai ser o outro, né? Então, aqui nos próprios estilos nós só definimos que eu quero que seja a cor, a variável highlight. Tanto faz que cor ela é, né? Isso é lá no gerenciador de temas que eu defino, né? Panel background, por exemplo, foreground, eu tenho algumas tags definidas aqui, né? Que eu defino lá no início do root aqui, né? Então eu já defino um esquema de cores padrão, né? Igual o tema padrão que eu tinha na outra versão do software, né? E essas cores aqui, elas são sobrescritas lá pelo gerenciador de temas, né? Aí posso criar quantos eu quiser aqui dentro, né? E ele só sobrescreve por tag, né? Então foi assim que eu implementei essa nova etapa da interface aqui, né? Então ela ficou mais fácil de gerenciar, né? Então ela ficou com tags que dá para entender o que é, com variáveis tratando as cores, enfim, né? Ficou mais interessante no meu ponto de vista. E a partir de agora a gente pode estipular outros passos aqui para nossa aplicação. Valeu, pessoal!